Olá, gente querida do Coração Verde Amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, contamos mais uma vez com seu comentário, sua opinião, dizendo de qual lugar lindo do nosso Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil, participe do chat ao vivo. E você sabe que o Foco do Brasil é um jornal independente e só é possível por conta da sua audiência e apoio. Seja curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal, vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. É importante ver se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Bolsonaro recebeu parlamentares, proponentes e apoiadores de um importante projeto de lei aprovado por eles e que agora foi sancionado pelo presidente Bolsonaro. O projeto de lei 1360/2021, conhecido agora como Lei Henri Borel, criando mecanismos para ampliar ainda a defesa de crianças e adolescentes, coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, definida como a ação ou a omissão que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial no âmbito da família ou das relações íntimas de afeto. E se chama Lei Henri Borel, em memória ao menino Henri Borel, o garoto de 4 anos que teve a vida tirada em março de 2021 no Rio de Janeiro, no apartamento onde morava com a mãe Monique Medeiros e o padrasto, o médico e vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho. Ambos que estão presos, acusados da morte da criança. A proposição, então, foi feita pelas deputadas Ali Silva e Carla Zambelli, que estiveram presentes na cerimônia de assinatura, agora da Lei Henri Borel. Sanção de um projeto que leva o nome Henri Borel é um fato lamentável que marcou a todos nós do Brasil. A violência contra uma criança. Então, o projeto foi feito com o espírito de punir, obviamente, mas também desestimular ações dessa natureza. E nós temos aqui parlamentares, autoras e relatoras desse projeto, e também todas ajudaram na tramitação do mesmo. Ganha a sociedade, e um projeto que nos marca a todos, que a gente espera que nada mais semelhante aconteça. Em Brasília, o enviado especial do governo dos Estados Unidos para a Cúpula das Américas, Christopher Dodd, foi recebido pelo presidente Bolsonaro. E ele veio com uma missão: convencer Bolsonaro a ter um encontro com Biden e também participar da Cúpula das Américas. Ele disse ao brasileiro que Joe Biden aceitaria fazer uma reunião bilateral com Bolsonaro às margens do evento Cúpula das Américas. Agora o presidente brasileiro deve decidir se vai ou não aos Estados Unidos. O governo norte-americano, organizador desta edição da cúpula, está preocupado porque a cúpula parece não estar movimentando líderes a participar. A participação de Jair Bolsonaro é considerada já muito importante para o evento. Por isso, o envio do emissário de Joe Biden para a reunião de pouco mais de meia hora para tentar convencer Bolsonaro a comparecer na cúpula e também ter uma reunião com Biden. Dodd, ex-senador democrata, reforçou o convite, falou da importância da participação do presidente Bolsonaro, do governo brasileiro no encontro, de acordo com pessoas envolvidas nos preparativos aí da reunião. Você viu essa notícia que o governo federal decidiu pela redução de 10% nas alíquotas do imposto de importação sobre vários produtos? O objetivo é, segundo o Ministério da Economia, reduzir os impactos decorrentes da pandemia e da guerra entre Rússia contra a Ucrânia e Ucrânia, sobre os preços de insumos do setor produtivo e também de alimentos. Serão afetados pela medida produtos como feijão,
carne, massas, biscoitos, arroz e materiais de construção, dentre outros itens. No total, 6.195 mercadorias, quase todos os bens importados, terão redução no imposto. A medida foi anunciada em entrevista coletiva pela equipe econômica do Ministério da Economia. A redução se soma a outra, também de 10%, em novembro de 2021. E depois de, pela primeira vez na história do partido, o PSDB desistir de eleição, a deputada federal e tucana Joyce Hasselmann lamentou a desistência do ex-governador de São Paulo, João Dória, à presidência da República, a pré-candidatura à presidência. A política é um moedor de carne, um rolo compressor e esquizofrênica, afirmou Joyce. Outro que comentou foi o ex-secretário especial de Cultura, Mário Frias, e também sugeriu algo à deputada federal Joyce Hasselmann pelo comentário: faça o mesmo, Joyce. Já o empresário Luciano Hang postou em seu Twitter uma frase ironizando a desistência de João Dória às eleições. Luciano Hang recomendou a Dória fazer o que ele sempre sonhou: fique em casa, Dória. Em um discurso em evento em São Paulo, o ex-ministro Tarcísio de Freitas manifestou seu otimismo em relação ao futuro do Brasil e sobre as possibilidades para melhorar a vida dos que mais precisam no principal estado do país. O Brasil é um novo destino, uma oportunidade de trazer empresas para cá. E o mercado está olhando o Brasil. Significa o seguinte: nós vamos ter um futuro extraordinário pela frente, pelo que está sendo plantado agora. Então nós temos que estar otimistas. Mas eu tenho um sonho que a gente comece a aproveitar as oportunidades. E quanta oportunidade tem em São Paulo. A locomotiva do Brasil está andando devagar. Ela pode andar mais rápido. Quantos moradores de rua nós temos? Na cidade de São Paulo, já nas grandes cidades. Está faltando uma política habitacional consistente. Não adianta pegar aquela pessoa que não tem onde morar e o déficit habitacional é imenso. Nós temos as pessoas que não conseguem mais pagar aluguel. Nós temos as pessoas que moram em situação de risco, em área de risco. Nós temos as famílias que já estão na rua. E simplesmente achar que elas vão para um local isolado, sem infraestrutura. Nós precisamos requalificar os centros das cidades. Até hoje, o estado de São Paulo não conseguiu ter uma política, por exemplo, para Cracolândia. Nós precisamos devolver os centros das cidades para as pessoas. Imagina se São Paulo tivesse um centro administrativo na Praça Princesa Isabel, onde hoje é a Cracolândia. As pessoas voltariam a circular, voltariam a trabalhar. Nós aumentaríamos a percepção de segurança. O ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, ainda manifestou sobre São Paulo e a importância de valorizar a educação no processo de transformação e a modernização necessária para a saúde primária no estado. Precisamos melhorar a estrutura das escolas. Não adianta nada dizer: eu aumentei a quantidade de escolas em tempo integral, se o aluno não consegue ficar nessa escola, se não tem um ar-condicionado, se não tem sequer um ventilador. Não adianta não valorizar o professor, porque ele não vai trabalhar naquela escola de tempo integral, porque ele tinha que ter 2, 3 empregos para sobreviver. E nós temos a maior rede pública da América Latina, 3,5 milhões de alunos, com professores mal remunerados. Isso não é justo, está errado. Quando a gente pensa em saúde, nós precisamos ter uma saúde de qualidade. Olhar com cuidado para a atenção primária, porque se a gente resolver muita coisa na atenção primária, a gente descomprime o sistema. Olha o que a telemedicina pode fazer pelas pessoas. A integração de sistemas, isso pode reduzir o desperdício. E se a gente reduzir o desperdício, não vai mais faltar o dinheiro para a Santa Casa, não vai mais faltar o dinheiro para a média, para a alta complexidade. E aí você pensa: está faltando gestão, porque ter um sistema de saúde de qualidade também é possível.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, com a ministra da Economia da Ucrânia, Yulia Sviridenko. De acordo com a pasta, Guedes reafirmou a condenação das hostilidades russas e o compromisso do Brasil com a retomada de negociações pacíficas entre os países em conflito. O encontro aconteceu após o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se pronunciar aí em vídeo no encontro, no evento, defendendo um protocolo de prevenção às guerras. Há ainda uma preocupação entre os economistas internacionais sobre o saldo da guerra na inflação global no pós-pandemia. Guedes destacou o papel do Brasil como parceiro internacional comprometido com os valores de desenvolvimento sustentável e pacífico. O governo brasileiro tem evitado fazer críticas diretas a Moscou devido à dependência por fertilizantes para a agricultura. Porém, na Organização das Nações Unidas, se alinhou aos Estados Unidos condenando a guerra. O ministro reiterou no encontro com Sviridenko o compromisso do Brasil para a segurança alimentar e energética do planeta. E além de liderar em outros aplicativos, Bolsonaro também domina a audiência no TikTok entre os candidatos ou pré-candidatos à presidência nas eleições deste ano. O presidente tem 1,5 milhão de seguidores e posts com alcance bem superior aos dos rivais na rede social de compartilhamento de vídeos popular, principalmente entre jovens. Com 1,5 milhão de seguidores e publicações relevantes, o presidente Jair Bolsonaro domina a audiência no TikTok, bem à frente de Ciro Gomes, por exemplo, não é? O segundo colocado com 113 mil seguidores em seu perfil, contra 1,5 milhão de Bolsonaro. Já na rede que é chinesa, TikTok, compartilhamento de vídeos, Lula, por enquanto, não tem uma conta oficial. TikTok é destaque de fato entre os jovens, são vídeos mais curtos, por exemplo, em relação ao YouTube. Vários vídeos do presidente Bolsonaro alcançaram já milhares e milhares de visualizações. As observações constam de um relatório produzido pelos pesquisadores da UFPR e da UFF. Segundo eles, o vídeo de Bolsonaro mais visto entre janeiro de 2020 e maio de 2022 foi o do encontro do presidente Bolsonaro com Vladimir Putin em fevereiro deste ano. Publicação que teve 5,9 milhões de visualizações, 630 mil curtidas, repercussão bem superior à da concorrência. O Ministério de Minas e Energia emitiu uma nota, viu essa repercussão sobre a troca de comando, que foi informada por esta nota oficial, troca de comando na Petrobras. E o governo agora está aí dispondo um novo nome, os acionistas ou o conselho de acionistas da empresa vai analisar este novo nome, é mais uma troca no comando, na presidência da Petrobras. O governo decidiu trocar, e o governo é o principal controlador da Petrobras, decidiu trocar o presidente da estatal. Segundo essa nota, José Mauro Ferreira Coelho, que assumiu o cargo há 40 dias, será substituído por Caio Mário Paes de Andrade na presidência da empresa. Na nota, o Ministério agradeceu a Ferreira Coelho pelos resultados alcançados pela Petrobras durante sua gestão à frente da Petrobras, mas destaca que o país vive atualmente um momento desafiador, decorrente dos efeitos da extrema volatilidade dos hidrocarbonetos nos mercados internacionais. Segundo o Ministério, diversos fatores geopolíticos impactaram no preço da gasolina, do diesel e dos componentes energéticos, e para que sejam mantidas as condições necessárias para o crescimento do emprego e da renda da população, é necessário fortalecer a capacidade de investimento no setor privado. Trabalhar e contribuir para um cenário equilibrado na área energética é fundamental para a geração de valor da empresa, gerando benefícios para toda a sociedade, diz a nota. Paes de Andrade, que vai assumir a presidência, é formado em comunicação social pela Universidade Paulista, pós-graduado em administração e gestão pela Harvard e mestre em administração de empresas pela Duke University. No governo federal, atualmente, Paes de Andrade, ele era secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital do Ministério da Economia, onde é responsável pela plataforma
gov.br. É membro do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa e da Pré-Sal Petróleo S.A. O Ministério diz na nota que acredita que Paes de Andrade reúne as qualificações necessárias para assumir a presidência da Petrobras e superar os desafios da atual conjuntura, promovendo o contínuo aprimoramento administrativo e o crescente desempenho da empresa, sem descuidar das responsabilidades de governança ambiental, especialmente social, da Petrobras. A nota diz ainda que, com a mudança, o governo federal renova o seu compromisso de respeito com a governança da Petrobras. E a Petrobras informou que recebeu o ofício do Ministério das Minas e Energia solicitando providências para convocar uma Assembleia Geral Extraordinária com o objetivo de promover a destituição e eleição de membro do Conselho de Administração para indicar Caio Mário Paes de Andrade em substituição a José Mauro Ferreira Coelho. O ofício solicita ainda que Paes de Andrade seja posteriormente avaliado pelo Conselho de Administração da Petrobras para o cargo de presidente da estatal. Gente, uma das expectativas é que haja alguma alteração na política de preços da Petrobras, que atualmente tem dado lucros exorbitantes, recordes para acionistas, mas contribuindo para o encarecimento dos combustíveis ao consumidor, não é? Com essa política de acompanhar o dólar. A verdade é que algo precisa ser feito, não é? Se há alguma possibilidade de mudança, é em favor do povo brasileiro. Se a Petrobras é do povo, o governo é o principal acionista, por que não pode ser feito algo, não é? Qual seria o preço justo para você hoje, não é? Da gasolina, por exemplo, na bomba? Algo em torno aí de R$ 4,50, R$ 4,80, R$ Qual seria o preço justo para você? O que você acha? Tem alguma recomendação? Pode deixar o seu comentário aí. O que a gente vê é principalmente o temor de que o elevado preço que já está para um povo que ganha em real, então é muito complicado você fazer um comparativo. Porque em dólar, em euro, é isso e aquilo, em libra, papá. Nós ganhamos em real, não é? A nossa realidade é em real. Então, em real, é de acordo com a realidade dos brasileiros que isso precisa ser feito. Senão, de fato, de nada adianta ter uma companhia, uma estatal dessa envergadura, não é? Se não é para trazer algum benefício para o povo brasileiro. E certamente o governo, o presidente Bolsonaro, tem o temor de que essa política, daqui a pouco, de fato, leve o valor do litro de gasolina a bem mais de R$10. Por quê? De aumento em aumento, o negócio está virando algo vultuoso. Algo, de fato, precisa ser feito. Claro que a oposição e os comentaristas e analistas ligados à esquerda vão espernear, vão gritar, vão inventar fake news para bater no governo, não é? Porque eles não querem, evidentemente, isso. É um ano eleitoral e qualquer ação que o povo deseja, nem o governo, é o povo brasileiro que almeja, que grita, que quer, qualquer ação será considerada prejudicial a opositores. E também favorável, evidentemente, ao governo, porque é favorável ao povo. E essa da tal chefe Paola Carosella, que afirmou que quem apoia o presidente Jair Bolsonaro é escroto ou burro. Você viu isso, hein? As declarações foram dadas em entrevista ao podcast DiaCast já há alguns dias, mas a repercussão veio agora. Os apresentadores questionaram como a chefe, enquanto crítica do governo, se relaciona com os apoiadores do presidente Bolsonaro. É muito difícil se relacionar com quem apoia Bolsonaro por dois motivos, ou porque é um escroto ou é burro. Já ficou muito claro que não teve problema de governo, que ele não faz a mínima ideia do que está fazendo, que está lutando contra um comunismo que não existe, declarou ela. A ex-chefe do programa Masterchef da Band disse que apoiadores do governo utilizam a pandemia como justificativa para aspectos negativos da gestão de Bolsonaro. Tem um negócio que são a pandemia é a guerra e o que era ruim ficou pior. Só que essas pessoas que defendem o Bolsonaro justificam que tudo isso aconteceu por causa da pandemia e não por conta das políticas públicas, argumentou ela.
Paula disse ainda ter medo da reeleição de Bolsonaro. Nas redes, claro, a reação veio, enquanto alguns veículos de parte da imprensa que ataca dia e noite o governo. Comentaristas disseram que Paula criticou Bolsonaro e foi atacada por apoiadores do presidente. O que de fato se viu, na realidade, sem fake news, o que de fato aconteceu foi ela atacando Bolsonaro e seus apoiadores e, claro, houve então uma reação. Os apoiadores e os atacados pediram para a moça voltar, a mulher voltar para o paraíso que está a Argentina. O Caixa de Estados e Municípios chegou a 440 bilhões de reais em fevereiro de 2022. Dinheirama, hein? O maior valor desde 2014, porque em 2014 é o último ano aí que se consegue ter os dados para efetivamente ter uma noção, não é, de caixa. Segundo o levantamento da economista Vilma Pinto, diretora da instituição fiscal independente do Senado. O valor também representa um aumento de cerca de 20% sobre 2021. A economista explica que o valor leva em conta o caixa dos 26 estados brasileiros, do Distrito Federal e de pelo menos 656 municípios. O levantamento mostra a trajetória desde 2014 e não abrange um período histórico anterior maior pela ausência de dados mais antigos consolidados sobre os municípios. Considerando o caixa líquido dos estados e municípios, o valor em caixa menos as obrigações financeiras, o saldo em 2019 era negativo em 37,5 bilhões, mas passou a um saldo positivo de 2,8 bilhões em 2020, subindo para 77 bilhões em 2021, durante o governo Bolsonaro. Não há dados disponíveis para 2022 ainda, já que as obrigações financeiras dos estados são divulgadas anualmente e as despesas deste ano ainda não foram reveladas. O caixa líquido é como se fosse o que uma pessoa tem em conta corrente, descontando as despesas do mês, como a conta de luz, explica a Vilma. A arrecadação recorde dos estados é usada aí como argumento pelo governo federal para defender a redução do ICMS, imposto cobrado pelos estados, que varia aí de até 31%, um absurdo. Vilma acrescenta ainda que mesmo com os caixas inflados, muitos estados seguem com situação fiscal frágil. Evidente, não é? Há a questão histórica de cada estado e a questão da competência de gestão de cada estado, além de alguns fatores envolvendo corrupção. As avessas do nosso Brasil. O ex-juiz Sérgio Moro virou réu do PT em uma ação popular que pede ressarcimento aos cofres públicos por supostos prejuízos causados à Petrobras durante a Operação Lava Jato. Pode isso, gente? A ação foi movida por um grupo de deputados federais do PT que alegam que a atuação do ex-juiz na Lava Jato causou danos à economia brasileira. O caso tramita na 2ª Vara Federal Civil de Brasília e não há valor ainda estipulado para a indenização. No texto, os deputados do PT argumentam que o ex-juiz Sérgio Moro manipulou a maior empresa brasileira, a Petrobras, como mero instrumento útil ao acobertamento dos seus interesses pessoais. O distúrbio na Petrobras afetou toda a cadeia produtiva e mercantil brasileira, dizem eles, principalmente o setor de óleo e gás, acrescentam os deputados. De acordo com o Ministério Público Federal, não é, gente? Os deputados não sabem, não devem saber, o saldo da recuperação da Lava Jato só no Paraná de 4,3 bilhões em valores recuperados. Isso já tem ultrapassado os 6 bilhões. E não se fala aqui em valores atualizados, devolvidos aos cofres públicos. É uma dinheirama que foi recuperada, bilhões e bilhões, para os cofres da Petrobras, não é? Isso não é prova para essa gente aí de que houve uma grande corrupção. Mais de 14,8 bilhões em multas compensatórias, vindas de delações premiadas e acordos de leniência. Disso, não é? O que comprova a roubalheira que estava infestada na estatal, na Petrobras, na empresa, nos governos petistas. Não falaram absolutamente nada. Em outras palavras, parece que aí roubar não quebra uma grande companhia. Roubar bilhões, mas tentar colocar bandidos corruptos na cadeia,
Isso sim pode quebrar uma companhia do quilate da envergadura da Petrobras, não é? O que você acha disso? O Ministério da Infraestrutura fez liberações importantes em vários pontos do país. Os moradores da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, já podem desfrutar de um trânsito mais confortável e seguro. Foram entregues as novas passagens inferiores e um trecho recuperado na BR-493-RJ, conhecido como Arco Metropolitano. O governo federal investiu cerca de 27,6 milhões de reais nas obras, que vão facilitar a vida de 3,7 milhões de pessoas. O Arco Metropolitano é importante via de ligação turística para a capital fluminense e a região dos lagos. Ele também é estratégico comercialmente por fazer ligação com polos industriais. Além disso, a região abrange 13 municípios onde vivem 3,7 milhões de habitantes que, mesmo de forma indireta, serão beneficiadas com a conclusão da via. O Ministério da Infraestrutura também liberou um trecho duplicado agora no Nordeste, na BR-101, Alagoas, em São Miguel dos Campos, rodovia de grande importância, pois corta as regiões Nordeste, Sudeste e Sul. A entrega vai permitir o escoamento com mais segurança e otimização de tempo. Já são 63 quilômetros de pistas duplicadas na BR-101 Alagoas, garantindo mais segurança e impulsionando a logística do país através das estradas. Um corredor que é fundamental para a região Nordeste, onde o governo federal já providenciou 120 quilômetros de ampliação de capacidade. O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, comemorou. Mais alguns momentos do presidente Jair Bolsonaro com apoiadores nesta terça-feira. Para mim, 3 anos e meio que foi uma eternidade. Não tem folga nenhuma, né? Problemas apareceram. Foi para o mundo todo, Covid. Sim. Começou com Brumadinho, uma seca nunca não vista na história do Brasil ano passado. Chuvas em excesso na Bahia, Santa Catarina, Rio de Janeiro também, Petrópolis. Aí a gente tem que enfrentar os problemas, né? Mas você vai ter um saco maior do que do Papai Noel. Mas você pode ter certeza que o senhor tem um exército, um Brasil, uma nação junto com o senhor não está sozinho. E Deus está na frente. Exatamente. Não é eleito, não. E Maria, E continuando, vai ser a próxima? A minha eleição é inacreditável. Sem nada, sendo atacado tudo quanto é lado. Sim. Não, vai voltar Vocês com estão ele. vendo aí que o mundo vai enfrentar uma crise de alimentos, né? os Estados Unidos já está com a crise, faltando alimento e está com 8%, né, de inflação. Brasil é o celeiro. A Europa, classe média, come carne uma vez por semana. É consequência do fica em casa, a economia vem depois. É consequência da guerra lá fora. O preço do fertilizante lá em cima. E temos que nos preparar para enfrentar esses desafios aí. Mas estamos juntos. E não se esqueçam que vocês são responsáveis pelas suas decisões. Amém. Escolheu errado. É por isso que nós não Tá escolhemos. igual um casamento, tá vendo? O cara casa errado, né? Para um lado e para o outro. Começa torto. ou vota com raivinha. É muito simples, né? Ou então não vota em ninguém. Quem não vota em ninguém está deixando que o outro escolha por ele. Verdade. Não vai votar em mim, não. Não estou pedindo voto para ninguém. Meu voto Mas eu voto. Agora, vocês têm para ver 3 anos e meio comigo, com problemas, né? Mas tá Problemas com sucesso. adversos. Mas Do outro sucesso. lado, do outro lado, Problema e sucesso. foram 14 anos, onde não lembro de nenhuma crise. 2014, 2015, o Brasil perdeu 3 milhões de empregos, sem crise. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial hoje a Jurandir Leal e Alexandre Mendonça, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.